Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao Cartaz da Quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e, como sempre, este é o espaço para olhar para este momento em que vivemos, refletirmos sobre ele, mas também partilhar ideias sobre a cultura, a informação e os conteúdos que nos permitem olhar para lá do vírus e que nos podem ajudar a encontrar algum sentido por este tempo. Pois hoje, quem atende a chamada deste cartaz é Catarina Carvalho, diretora executiva do Diário de Notícias, jornalista e profundamente empenhada em discutir e encontrar soluções para o futuro dos jornais e da nossa missão como jornalistas num mundo cada vez mais complexo. No Diário de Notícias ela tem estado na linha da frente, ao segundo, no online e no papel, a acompanhar a forma como esta infecção entrou nas nossas vidas e vem hoje aqui partilhar connosco como compõe ela mesma o seu cartaz da quarentena. Catarina, espero que estejas bem, antes de mais. Olá, boa tarde. E obrigado por teres dispensado aqui alguns minutos do teu tempo para espareceres um bocado. Aliás, esse é desde logo o primeiro objetivo do cartaz. E neste espaço de conversa também encontrar aqui escapes inspiradores para quem nos está a ouvir. Ora, em primeiro lugar, a partir do momento que se descobre e que tomamos consciência da dimensão de um problema como esta pandemia e se percebe as contingências que esta fase iria implicar, o que é que um diretor do jornal, como é que ele desenha um plano de contingência, também ele, para cobrir jornalisticamente um acontecimento tão marcante como este? Bom, então posso explicar exatamente como aconteceu no Diário de Notícias. Nós olhámos uns para os outros, a direção do jornal, o Ferreira Fernandes, o Leonídio, o Paulo Ferreira e eu, e dissemos, bom, vamos ter que mandar toda a gente para casa. Havia várias razões para isso. A primeira é que a equipa, sendo tão pequena como é, não podíamos correr o risco de ficar doente, primeiro, por causa da saúde das pessoas que estavam a trabalhar connosco, claro, mas também por causa do jornal conseguir continuar a publicar e bem, não é? E publicar online é o dia-a-dia do Diário de Notícias há 2 anos e, portanto, é um trabalho quase, é das 7 da manhã às 2 da manhã, portanto, mas é preciso gente para fazer esse fornecimento de informação, para continuar a publicar histórias e a descobri-las. Em contínuo. Exato. Precisamente. Exatamente. E então, o que é que fizemos? Fizemos um plano de contingência e pensámos em fazer 2 equipas. Percebemos imediatamente que a maior parte das pessoas não tinha as ferramentas de comunicação que lhes permitissem trabalhar à distância e, portanto, quinta e sexta, dia 12 e dia 13 de março, foram 2 dias em que passámos a instalar todas as ferramentas que eram precisas. Nós já usávamos algumas delas. As VPNs, os Sim, acessos nós já aos usávamos uma ferramenta porque, basicamente, bom, há muito tempo que o jornalismo também já se faz à distância, não é? E, portanto, claro, nós temos o Slack, que é um programa de comunicação interno muito interessante e que trabalhamos com ele. E muito usado na comunidade dos developers. Também, e da comunicação social. Todos os jornais do mundo quase têm um Slack e todos os jornalistas estão lá e eu tenho vários canais para outras coisas, nomeadamente associações internacionais de jornalismo, etc. E então nós montamos o resto, VPNs, algumas, não todas, porque não era preciso, porque na verdade o nosso back-office trabalha à distância também, não é? Portanto não era preciso essa parte, só para quem trabalhasse no jornal em papel, que sai ao sábado e que é fechado à sexta, e quem trabalha com o jornal em papel, que é os editores e os gráficos, instalaram as VPNs e pronto, e foi tudo para casa de um dia para o outro, basicamente. Sempre que há necessidade de fazer reportagem, como é que se gere essa necessidade de sair? Ou seja, desta equipa há alguém disponível para fazer esse trabalho? Nós não obrigamos ninguém a fazer reportagem na rua, até porque não era possível fazê-lo, nunca ficaria
ficaríamos bem com a nossa consciência, mas dissemos às pessoas que se elas quisessem fazer reportagem na rua, fariam com certeza. E temos tido várias pessoas, Ana Mafalda Inácio, Catarina Reis, a Céu Neves, muitas delas têm feito reportagens na rua e portanto, elas continuam a fazer. Como é que se gera? Elas propõem, quer dizer, basicamente o que aconteceu na redação do DN foi que a organização se colocou muito mais do ponto de vista quase militar. Antigamente era mais fluida, as pessoas falam na redação, trocam ideias, conseguem juntar-se aos 3 e aos 4 e aos 2 para discutir um assunto, há alguém que passa e dá uma ideia e agora isso não acontece. O que é que fizemos? Toda a gente sabe a quem tem que responder em cada momento. Os horários são partilhados por todos e, portanto, há uma hierarquia muito mais importante e há uma direção que depois em cima da hierarquia funciona. Deixa-me dizer-te, já agora que estamos aqui e que é uma coisa pública, elogiar os nossos editores executivos, a Helena de Cedeiro e o Pedro Sequeira, que têm sido a chave, o pivô absolutamente essencial de toda esta operação do DN. Eles têm sido incansáveis, trabalhado muito mais horas do que as que devem. E também os nossos editores de online, os editores da homepage, digamos assim, que estão sempre atentos... A manter a publicação viva, sim, não é? Sempre atentos à última notícia. Esses dois grupos de pessoas, sobretudo a Helena e o Pedro, têm feito o DN andar para a frente. Nós estamos, todos os dias temos uma reunião de manhã, todos os dias organizamos... E essa reunião passou a ser feita por Zoom? Não, por acaso passou a ser feita por WhatsApp visual. Porque não usar as ferramentas mais básicas? São mais que muitas, sim, não? Claro que sim. Exatamente. Nós temos ferramentas tão boas, tão básicas. Temos o WhatsApp, às vezes telefonamos, simplesmente. Às vezes, quando é preciso 3 pessoas ao telefone, faz-te uma chamada com 3 pessoas também. Às vezes, quando nos apetece ver outra pessoa, fazendo uma chamada telefónica. Mas essa reunião da manhã depois é definitiva para o resto do dia, porque nós trabalhamos muito em 2 tempos. O tempo do online diário, que é o 24 horas por dia, hora a hora. E o tempo do papel. Aliás, desde o dia para aí 11 que temos instalado um live blog no DN, portanto todas as notícias saem ao minuto e são feitas ao minuto. E depois temos a edição diária, que não é papel, mas que tem uma capa e que tem uma newsletter no dia seguinte e que exige um bocadinho mais de trabalho e de reflexão. E esses temas da edição diária são feitos com 2, 3 dias de antecedência, também porque começámos a perceber que as pessoas, os leitores, que houve um boom incrível, não é? Nós triplicámos a nossa... Vamos falar disso também. Sim. Precisamente. Então, se quiseres, podes fazer a primeira pergunta nesse sentido. Eu antes de chegar lá, eu gostava era de fazer-te aqui uma outra questão que também é muito importante tendo em conta que estamos a falar de um jornal com o passado riquíssimo de 156 anos, não é? Ou seja, até aqui estavas-me a falar do estado da arte de que a tecnologia hoje permite a um jornalista, ou seja, estarem permanentemente em contacto e de forma muito flexível, com as contingências que temos, pôr o jornal a rolar em permanência ao minuto. Mas um jornal com este património permite-vos também ter aqui um termo de comparação, uma memória que certamente as outras publicações jornalísticas não têm, não é? Ou seja, de que forma essa memória também tem estado presente na leitura que vocês têm feito da atualidade? Há uma dessa parte da memória que esta quarentena prejudicou, que é o acesso rápido ao arquivo. Nós temos acesso ao arquivo, mas não temos acesso tão fino como gostávamos de ter. E imediato, sim. E fino. Era preciso haver uma indexação da informação. É uma coisa que, porque nós lutamos há uns tempos, é uma coisa cara e que nós... estava nos nossos planos fazer essa indexação digital de todo o arquivo do DN, que é uma riqueza extraordinária. Nós fizemos há cerca de 2 anos um trabalho histórico sobre a gripe espanhola e foi interessante porque republicámos esse artigo agora quando começou isto tudo. Nem de propósito. Exatamente, mas não há nada que se equipare a isto por vários motivos. Nós todos os dias temos o Aconteceu em, que é basicamente a forma que nós temos de recordar a história do DN na nossa edição diária, que é uma pequena história sobre a história daquele dia há uns anos. Um flashback. Exatamente. Vamos dar aqui um salto atrás no tempo. Exatamente. Mas além disso, não temos tido muita possibilidade da consulta fina do arquivo que nos permitisse. Mas eu acho
que há muito pouca coisa atrás que se possa comparar com isto. Eu diria que estamos a viver história autêntica e inédita todos os dias. É completamente inédita. Sei lá, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, de certa forma, repetiu um pouco o que foi a Primeira Guerra Mundial, embora na Primeira Guerra Mundial muitas das coisas da Segunda Guerra Mundial tivessem sido, por um lado, mais brandas, não tão tecnológicas, mas a base era a mesma, países uns contra os outros. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária e inédita. É o mundo inteiro afetado. Não há um país que não esteja contra uma ameaça comum. Uma ameaça comum que nos deixa em casa, ou seja, não há uma que nos faz quase sentir protegidos. Portanto, há uma proteção possível, não é preciso ir para abrigos, como eu dizia na minha crónica há 2 semanas. Não há aquela ideia de e tal, agora vamos nos proteger, para nos protegermos disto temos que ir para um abrigo. Não, o abrigo é a nossa casa, que nos remete à nossa solidão. Ou seja, quem está sozinho ou nas nossas famílias, ou seja, o que for, sem contacto social, que nos retira a capacidade de comunicação vis-à-vis, não é? Face a face, que é uma coisa que nós, ainda por cima cá em Portugal, somos tão bons nisso, não é? Latinos. Exato, precisamente. E portanto, quase que nos... E depois também há outras coisas engraçadas neste vírus, que é, ele questiona a forma como nós tratamos os nossos velhos nos últimos tempos, porque afeta sobretudo os mais velhos e porque coloca os lares de terceira idade e os velhos que estão sozinhos, estão mais frágeis, não é? São mais vulneráveis. Mais vulneráveis, exatamente. Os idosos neste momento são vítimas a triplicar. Porquê? Porque são os mais vulneráveis, porque se veem ainda mais solitários nestes tempos, mesmo tendo família, a família não pode contactar com eles, e depois vulneráveis porque não dominam as tecnologias que neste momento nos ajudam a estar mais próximos, com videoconferência, com os WhatsApps e todas estas ferramentas que nos vão ajudando a estar mais unidos, não é? E tem outra coisa, que é, muitos deles não têm meios para ter esses meios técnicos, não é? Muitos deles vivem sozinhos e vivem de formas muito baixas e bastante, alguns sozinhos até da própria família, não é? Afastados da família e mesmo já estavam, não é? E portanto é uma coisa que nos questiona. Eu esta semana entrevistei o Adalberto Campos Fernandes, que é o ex-ministro da Saúde, e ele dizia que é uma questão prioritária. Neste momento é preciso pensar que se não devemos repensar todo o sistema de assistência à velhice que temos instalado na nossa sociedade. A história dos lares ilegais, a história dos lares que não têm condições, aquilo que fizemos de ter pessoas que vivem em quartos andares sem elevador e que já não conseguem descer as escadas, todas essas coisas, com o prolongamento da longevidade, se tornam mais graves e que nos próximos anos, até haver uma vacina, e não há nenhum sinal de que se consiga uma vacina dentro de tão cedo, um ano e meio, vai haver aqui uma mudança qualquer desse olhar para com a terceira idade. Aliás, Catarina, isto vai ser tão válido para a terceira idade como até para a primeira idade, porque uma das coisas que se discutia, que temos visto até mesmo com médicos que são pais de filhos, até que a retaguarda familiar destes profissionais, como todos nós, são sempre os avós e nesta crise os avós não podem ser essa retaguarda, ou seja, temos um duplo problema, não é? Ou seja, é os mais velhos e os mais novos que ficam aqui um bocadinho desamparados sem nenhuma solução à vista. É isso. Por todas essas razões e por todos esses cruzamentos, como isto é um vírus, também mete coisas sociais, não é? Um vírus é um ser vivo que joga com a nossa estrutura social. Uma coisa que aprendemos nos últimos tempos com os virologistas é isso. Um vírus é uma coisa que, sendo um ser vivo, joga muito com a nossa estrutura, com a estrutura da nossa sociedade e com aquilo que nós fazemos uns com os outros. Isso é novo. Tudo isto é novo. E a este nível tão inteiro e tão grande, ainda mais novo é. Portanto, não há muito para aprender aqui com a história. Aliás, se calhar ao contrário. Se calhar a história é que vai aprender com isto. Que a história vai ganhar muitos novos capítulos, ganhará, seguramente. E depois há outra questão, que é, há muitas questões por responder, nomeadamente o impacto psicossociológico e até mesmo no campo da saúde mental em todos nós. A Fernanda Câncio escrevia precisamente no Diário Notícias uma reportagem Saúde Mental, o outro estado de emergência aqui na nossa cabeça, não é? Porque para muitos a televisão, a rádio, os jornais são a única companhia, mas não chega. Depois de tudo isto, o país e o mundo vão se sentar no divã, porque a solidão, a ausência de alguém por perto,
a mudança do trato das pessoas, como dizias há pouco, o abraço, o beijo, que quase que fica ali em stand-by, porque não o podemos fazer agora. Isto é uma coisa que te preocupa? Preocupa-me bastante, sobretudo nos próximos tempos e sobretudo em relação àquilo que são as consequências para o próprio cérebro dessa falta. É verdade que já havia muita gente com essa falta e nós se calhar nem nos apercebíamos disso, por causa de variadas razões. Aqui, neste caso, nesta pandemia, a noção de que nós não podemos abraçar-nos, por exemplo, vai durar durante uns tempos muito largos, porque, na verdade, aquilo que toda a gente diz, mesmo os que agora já começam a falar da possibilidade de abertura de negócios e de abertura de escolas e de abertura de alguns eventos, ninguém coloca a questão de poder abraçar alguém. Aquilo que se diz vai ter que se manter o distanciamento social. E, portanto, o distanciamento social vai durar muitos meses, se não ano. Ora, temos-nos distanciado socialmente para nos protegermos uns aos outros, mas nunca estivemos tão abraçados à comunicação social e ao jornalismo. E a verdade é que os dados são muito recentes, não é? Ou seja, a Net Audience da Marktest revelou que houve um aumento exponencial na procura de informação relevante e o Diário de Notícias destacou-se com o maior crescimento de leitores entre os jornais generalistas, ou seja, só olhando aqui para a minha cábula, foram 3 milhões de leitores, mais de 3 milhões que escolheram o DN. E que representam um aumento de 59% relativamente ao mês de fevereiro. Ora, isto em tempos difíceis, em informação séria de qualidade, é informação que conta. Sim, aliás, uma das coisas interessantes desse Netscope é que os jornais sérios cresceram mais do que os jornais que são mais sensacionalistas ou mais tabloides. Precisamente. E, portanto, isso nota-se, é incrível como as pessoas conhecem o valor da informação. O que é que também é incrível é que não estejam disponíveis a pagar por ele. É um valor social, não é um valor económico. Catarina, a questão é, estamos num espaço, isto é um podcast que fala sobre que é o Cartaz da Quarentena, onde basicamente vamos trocar daqui a pouco as nossas escolhas do que é que andamos a ler e a ver e a ouvir. No entanto, parece que quase todos nós já percebemos a vantagem de pagar um serviço de streaming que nos dá conteúdos alegadamente premium, sem publicidade e é basicamente... touch and play, não é? Mas o mesmo ainda não existe para a informação jornalística. Não. O que é que falta? E sobretudo para a informação jornalística digital. Ou seja, aquilo que parece acontecer neste momento é que já há jornais que têm de facto crescido nas suas assinaturas, mas estão sempre acopladas a uma parte do papel. O Público ou o Expresso têm uma boa quantidade de assinaturas. Mas muito ainda assentes no papel. Essas assinaturas estão muito ancoradas a num bundle de papel e digital. Esse questionamento está a ser feito no mundo inteiro, até porque, vamos falar claro, a imprensa está numa crise sem precedentes em todo o mundo. Eu faço parte da associação do Fórum Internacional Mundial de Editores de Jornais. Faço parte do board e a semana passada reunimos e há em África jornais à beira do colapso, há na Ásia jornais à beira do colapso, há nos Estados Unidos jornais que já fecharam e grupos que despediram 2/3 dos seus jornalistas e há jornais à beira do colapso em Portugal também, embora ainda em stand-by à espera de ver o que é que vai acontecer no apoio que o Governo prometeu dar e que esta semana, pelos vistos, devia ter saído a lei, mas ainda não saiu. Portanto, aconteceram duas coisas em simultâneo. A primeira foi, obviamente, a queda em banca, coisa que não afetou, por exemplo, o Diário de Notícias e o Expresso, julgo que também não. Como são dois jornais que só saem uma vez por semana, se calhar as pessoas estão mais disponíveis para ir buscá-lo à banca onde já iam buscá-lo. Mas os jornais como o JN ou como o Público, e muito mais, por maioria de razão, os desportivos, porque não têm sequer matéria para falar. Não há notícias, claro, exatamente. Exatamente, não há desporto. Esses jornais deixaram de vender em banca, porque as pessoas estão em casa, por muito que vão à banca, não vão tanto como iam. Deverão ir para aí a, 20%, 30%. Portanto, os jornais perderam o valor da banca e perderam o valor da publicidade que, de repente, as empresas se retraíram todas porque estão com medo do futuro.
E quando as empresas estão com medo do futuro, Exatamente. acontece o mesmo que aconteceu na anterior crise, que foi quebras de 40%, 60% de publicidade. Neste caso, o nosso grupo, a Global Media, diz que já caíram mais de 50%, estarão quase nos 60% as quebras da publicidade. Foi a tempestade perfeita. Duas quebras de receitas, que eram as únicas receitas que no modelo atual os jornais tinham como garantia. O que é que acontece? As assinaturas digitais ainda não são uma grande coisa em Portugal e, sobretudo, são muito baratas. E, portanto, as pessoas não pagam pelo valor do trabalho jornalístico que está a ser feito. Uma assinatura de 50 euros por ano não é uma assinatura que possa fazer nada. Não paga. Exato, antigamente as pessoas pagavam pelo menos €1 pelo jornal que compravam na banca. E ao mesmo tempo esse jornal era vendido, digamos assim, aos anunciantes para chegar ao pé das pessoas. A partir do momento em que as grandes plataformas, tipo Facebook e Google, sobretudo essas duas, conseguem chegar mais perto das pessoas, as empresas também saíram dessa publicidade mais tradicional, até nos próprios jornais online. E vão para as agulhas hipodérmicas destes tempos. Exatamente. E vão para as plataformas e máquinas que fazem chegar mais perto das pessoas. Mas tudo bem, se as pessoas pagassem assinaturas digitais ao mesmo nível que pagavam antigamente uma compra do jornal diário, não havia grande problema, porque eram 30 euros por mês e não 30 euros por ano. E 30 euros por mês, se toda a gente desses 2.300.000, imagino que não sejam obviamente todos singulares, porque serão duplicados com todos os jornais, mas 2.300.000 em Portugal, se pagassem 30 euros por mês, estávamos bem, o caso estava resolvido, dava para sustentar a vida dos jornais. Achas que o modelo de negócio de uma Apple News, ou seja, digamos que seria uma espécie de Netflix para o jornalismo, sim, não é? Ou seja, porque esta questão aqui, só para fazer uma pequena ressalva, a questão de ser digital é uma falsa, e as pessoas optarem pelo papel, pelas assinaturas em papel e não pelas assinaturas digitais, é uma falsa questão, porque os serviços de streaming são serviços completamente digitais, sim, que não têm suporte, que não há ali, discutia-se muito a questão tangível de tocar no papel e haver ali a sensação de que há ali um produto que eu acabei de comprar e não o pagamento do serviço. Mas se no da Netflix e nas HBOs desta vida, se essa shift já aconteceu, será que a diferença, e aqui é apenas uma questão meramente, não direi especulativa, mas para refletirmos um bocadinho, será que se as principais marcas editoriais portuguesas se associassem numa plataforma de venda de informação multimarca, com um valor mensal, os 30 euros que falavas, ou um pouco mais, seria um modelo viável para a dimensão do nosso mercado? Vamos em duas partes. A primeira, acho completamente verosímil isso, acho completamente fazível. Acho que era preciso haver um entendimento entre todas as marcas e que se fechassem os conteúdos todos de todas as marcas. Exato. E que houvesse uma lei restritiva que não permitisse copiar todos os conteúdos que se fazem dos jornais para os outros. Essa é outra grande questão. Sim. Aliás, a pirataria de informação de referência tem sido um drama nos últimos tempos. Isso é outra coisa. Ainda estamos a falar de uma terceira coisa. De facto, o problema é muito complexo e tem várias abordagens. Mas esta era os jornais todos e as televisões todas online juntarem-se, porque no fundo aquilo que acontece neste momento é, quando nós vemos uma televisão, estamos a pagar a um operador, não é? A uma NOS ou uma Vodafone ou o que for, não é? E nós estamos a pagar. No caso do digital, não pagamos a ninguém e estamos a receber, quer dizer, na verdade pagamos a esse operador para ter internet em casa ou para ter internet na rua. Pronto. No caso, se os jornais todos se juntassem, as televisões online e os rádios, toda a gente que fornece informação, se juntasse e fechasse os seus sites todos e só permitisse a quem pagasse ter as notícias, isso era possível. Era possível fazer aquilo que toda a gente chama um Spotify dos jornais ou um Netflix dos jornais, da informação. Isso tem dois problemas. O primeiro é o preço. As pessoas não estão habituadas a pagar suficiente por esse valor tão grande, ou seja, isso seria, quanto é que se paga no Netflix? São 5 euros, 6 euros por mês, 7 euros, 9 euros, qualquer coisa desse género. Depende sempre do número de ecrãs simultâneos, não é? No caso dos jornais isso não dava não dava para quase nada, não é? Portanto, se calhar a dúvida era, será que era possível fazer isso do ponto de vista do preço, do ponto de vista da receita? Pronto. A outra coisa que havia questão era, o que é que fazem as pessoas que não podem pagar?
E aí é que eu acho que o Estado tem uma função. E aqui, neste caso, a função poderia ser dar um subsídio a pessoas que não têm informação para que essa informação lhes chegue gratuitamente, se elas quisessem. Aliás, uma das coisas que foi proposta neste momento à Secretaria de Estado da Comunicação Social foi que o Estado pagasse as assinaturas e as distribuísse, seja por associações, seja por escolas, seja por entidades, juntas de freguesia, o que for. Portanto, haver a possibilidade do Estado, neste momento, financiar o trabalho jornalístico, que é um serviço social, é um serviço público, com assinaturas que poderia dar a outras entidades. O Bloco de Esquerda ontem apresentou uma proposta que inclui exatamente isso, que inclui a oferta de assinaturas ao órgão que a pessoa escolha. Portanto, a pessoa escolhe e, a partir dos 16 anos, julgo eu, escolhe e o Estado subsidia o jornal, subsidia essa assinatura. As operadoras, no fundo, mais não são do que serviços de água e saneamento, Sim. não é? Ou seja, são canais, são canos, digamos assim, que chegam até a nossa casa. Mas a água, que nós estamos habituados a recebê-la gratuitamente, tem que ter ali um contador, não é? Ou seja, falamos que a internet é um serviço básico, Sim. de facto, de primeira necessidade, mas o serviço não é tudo. O que ele transporta Sim. até ao consumidor tem um custo que neste momento ninguém está a pagar, nem o próprio canalizador, não é? Sim, na verdade nós estamos a pagar gigas de informação, não é? Estamos a pagar a quantidade de informação que nos chega à casa. Indiferenciada. Indiferenciada, exatamente. E o que acontece é que era possível fazer, por exemplo, nos contratos de 5G, haver uma parte desse valor que é pago pelas operadoras para ser canalizado para a informação, exato. Não é bem para a imprensa, porque também pode ser para a televisão. Agora, há aqui uma coisa interessante que eu vi ontem e que tem a ver com a proposta do Bloco de Esquerda também. As televisões têm mais ou menos metade dos jornalistas que têm imprensa escrita. E, no entanto, ganham o dobro da publicidade, do valor da publicidade. Porquê? Porque, obviamente, as televisões não são só informação e os jornais são só informação. Aliás, é proibido a um jornal fazer outra coisa que não informação. Pode fazer informação de várias maneiras, não é preciso ser só informação pura e dura, pode ser entretenimento, noutra forma. Lazer. Pode ser lazer, claro. Não pode ser programas de patrocínio, por exemplo, programas patrocinados, programas com uma carga de publicidade muito forte, isso não podemos ter. E o que é que acontece? Acontece que nós nunca falamos disto, mas na verdade não há só vampiros nas outras páginas de internet, também há vampiros nas televisões. As televisões só têm metade dos jornalistas, porque a maior parte da informação que elas transmitem é feita a partir do que os jornais fazem. Exatamente. Precisamente. Exatamente. E isso é uma coisa um pouco injusta. Catarina, mas agora nesta fase em que foi criada uma plataforma de média privados, que no fundo apresentaram ao governo uma série de sugestões, todas elas serão suficientes para nos salvar? Ou aqui a grande questão que vai fazer a diferença é a coragem política para que neste contexto limite, mas que na realidade é uma boa altura para pensar na implementação dessa medida, começar realmente a cobrar e fiscalizar as grandes tecnológicas como o Facebook e o Google? Vamos mais uma vez por partes, porque estas questões são todas muito complexas e eu acho que devemos parti-las às fatias para serem mais inteligíveis. Para serem mais inteligíveis. Primeiro, nem tudo está nas mãos do governo, nem pode estar. É muito importante que os meios de comunicação social e as empresas de comunicação social aproveitem esta oportunidade para inovarem, para se reinventarem do ponto de vista das empresas que são, para trabalharem de forma diferente e para terem objetivos diferentes também. O jornalismo em Portugal vive muito longe das comunidades que serve. O jornalismo em Portugal vive muito centrado na política e na economia e muito pouco na vida das pessoas. E eu acho que se está a sentir isso hoje, sobretudo entre os jornais que estão em maiores dificuldades e as empresas que estão em maiores dificuldades. O jornalismo local é um jornalismo que em todo o mundo está a fazer reganhar a importância do jornalismo para as pessoas. E isso
as empresas em Portugal têm que viver como a novidade do mundo da comunicação social. Misturou-se com as novidades. É a proximidade que faz a diferença. Vou-te dar um exemplo. Um órgão de comunicação social não precisa de ser uma organização com fins lucrativos. Neste momento, há muitos órgãos de comunicação social no mundo que se estão a reinventar como serviço público, serviço às comunidades em que vivem, em que trabalham e para quem trabalham, e são, muitos deles, pagos pela comunidade. Há um jornal na Holanda que é pago, que é o The Correspondent, que é pago e acessível só às pessoas que o pagam. Há vários jornais, o Philadelphia Inquirer, por exemplo, que é o principal jornal de Filadélfia, mais velho do que o Diário de Notícias, aliás, foi a única vez com quem eu tive com o jornal mais velho do que o Diário de Notícias, é neste momento uma fundação que foi doada por um milionário que já morreu e que teve a ideia de que se o jornalismo é serviço público, eu tenho este dinheiro todo e eu vou fazer com que isto funcione. E deu um endowment, um fundo, que neste momento é investido noutras coisas e que gera o Philadelphia Inquirer, que é o Lenfest Institute. O Philadelphia Inquirer não é uma entidade sem fins lucrativos que vive com publicidade, também tem publicidade, mas cujo pensamento é servir a comunidade. E esse mindset faz logo a diferença. Exatamente, cujo pensamento é: eu quero saber de que é que as pessoas precisam, de que é que a minha comunidade precisa. Exato. E fizeram uma série de novidades dentro da própria redação, nomeadamente um departamento de investigação sobre temas da cidade de Filadélfia, em que fazem um rigoroso escrutínio do que é que está a acontecer na cidade e que as pessoas querem, as pessoas leem, as pessoas têm noção. Nós estamos... No DN, nós fazemos parte de um projeto que se chama Table Stakes, que é o mínimo que é preciso para estar numa mesa de póquer. E então a ideia é qual é o mínimo que é preciso para estar na mesa digital, à mesa do jogo digital. E nesse projeto que nós estamos a trabalhar com imensos órgãos de comunicação social da Europa, são 23, se não me engano, da Alemanha, da Suíça, de França, o Parisien também lá está, da Escócia, e que são órgãos de comunicação social do nosso tamanho, dos nossos, só que servem comunidades regionais, e que nestes últimos meses evoluíram 500% em assinaturas, porque se viraram para a comunidade. À conta, exato, precisamente desse trabalho. Sim, porque se viraram para a comunidade e estão a fazer esse trabalho de comunidade, de proximidade com as pessoas. Portanto, do ponto de vista do jornalismo e do ponto de vista das empresas, este é o momento para fazer essa revisão da matéria dada. Não é preciso... E estás... Não estou otimista. Acho que há um problema grave que é, e aí eu acho que se calhar o Estado podia ajudar, que é preciso resistir para no momento, para depois então se reinventar. O resistir no momento significa não fazer coisas estúpidas, não fazer cortes cegos porque se não sobrevive até ao fim do mês. E aí sim, o Estado vai ter nestes próximos tempos e é engraçado porque se a gente dissesse isto há uns anos, toda a gente dizia que nós éramos malucos. O Estado não tem nada a ver com a imprensa tem que ser livre. Só que o problema é que degradou-se tanto a situação que é quase como um Serviço Nacional de Saúde. Basicamente, portanto, o Estado... Não, eu acho que não é nenhum overstatement nós dizermos que se não fosse o papel da comunicação social nestas 4 semanas, o nosso estado de emergência não estaria a ter os efeitos que teve ao achatar esta linha de infecções. Ou seja, quando não explicamos às pessoas o problema que era sair à rua, porque é que elas não deviam sair, o que era o distanciamento social dos 2 metros e porque é que isso era importante. Quando começámos a explicar agora nas últimas semanas, na última 2 semanas, porque é que estava a resultar, ou alguns países em que não estava a resultar. Também, noutra parte, porque o que nós, digamos assim, desmentimos de notícias falsas que saíam, com falsidades, com coisas tontas. A própria noção das máscaras, se não fosse a comunicação social a questionar tanto porque é que não se usava máscaras, a trazer exemplos da China ou de outros países da Coreia que usam máscaras frequentemente, qualquer pessoa que vai à China sabe que toda a gente anda de máscara normalmente, não é preciso haver uma doença, porque há várias. Mas é algo que culturalmente já está muito entranhado na sociedade, não é? Ou seja, as pessoas já sabem usar a máscara corretamente. Porque já passaram por lá muitas doenças destas, não é? A gripe das aves, etc. E o SARS, etc. E, portanto, se não fosse a comunicação social a colocar essas questões, se calhar hoje em dia não estaríamos tão avançados como estamos nesse ponto. E se calhar isso vai ajudar a que nós abramos a sociedade mais cedo.
Portanto, a comunicação social em Portugal, salvo raríssimas exceções, tem-se comportado de uma forma absolutamente extraordinária, com poucos meios, com a corda na garganta, com jornais aflitos para pagarem salários e, portanto, neste momento, esta ajuda de emergência é essencial para que se consiga passar a barreira destes meses e então reinventar, fazer coisas novas, inovar, usar a tecnologia mais barata que ela está hoje em dia para fazer. E se calhar os jornais nunca mais vão ser como eram, porque se nós conseguimos fazer um jornal inteiro com as pessoas em casa, se calhar começamos a pensar que não é preciso estar toda a gente junta, por exemplo, não é? É preciso de vez em quando estarem as pessoas juntas, mas é muito mais importante as pessoas estarem nas suas comunidades, nas suas ruas, nos seus prédios, a ouvir os seus vizinhos. Perto de onde acontece a notícia. Exatamente. Perto de onde a sociedade precisa de informação, no fundo. Exato. Aliás, como diria o nosso amigo Walter Dean, são os third places. Exatamente. O Zócalo. Ou como diria... Ora, nem mais. Exato. Catarina, vamos ter esperança de que os nossos leitores e ouvintes vão ouvir a mensagem e que este, de facto, além de ser um bom momento para refletirmos nós mesmos, jornalistas, nas nossas idiosincrasias e encontrarmos nesta uma oportunidade de renascer, mas também vamos ter a esperança de que o público, depois de viver este momento único que está a viver, também vai ter o discernimento de perceber a importância de apoiar o jornalismo. Deixa-me só dar-te uma nota positiva nesse sentido. No último mês o DN subiu 300% nas suas assinaturas. Nós antigamente havia dias em que tínhamos, sei lá, uma dezena ou assim, e neste momento temos o triplo disso, temos muitas assinaturas. E isso é um sinal de esperança, acho eu. Catarina, e agora falando não do vírus, mas do tempo que sobra daquele que tu dedicas à atualidade. Tu disseste-me que basicamente não tens grande tempo para ver grande coisa na televisão, nem para ler nada, mas tens tido tempo para ouvir Prince. Sim, às vezes. Sim, estás a falar porque eu escrevi no Facebook que aquela canção do Prince que eu adoro, que é Sometimes It Snows in April, porque estava muito frio, foi aqueles primeiros dias de abril e estava horrível o tempo. E eu lembrei-me daquela música porque de facto é uma música triste sobre uma pessoa que morreu, um amigo, o narrador fala de um amigo que morreu na Guerra Civil nos Estados Unidos. Eu não sei muito bem a história da música, fui agora apanhada um bocadinho de surpresa, mas sim, eu ouço muita música, não ouço nada, não sou uma melómana, às vezes simplesmente agarro no Spotify e vou, sei lá, buscar uma playlist de um amigo ou de um... Olha, hoje estava a ouvir da Inês Menezes, a Radar, e estava a ouvir a playlist dela da Primavera. Não sou melómana, não conheço muita música, mas tenho ouvido música enquanto estou a escrever. Agora, é pouco tempo mesmo, porque nós trabalhamos de manhã à noite e o estar em casa não ajuda porque o computador está sempre ali, portanto há alguém que telefona a pedir uma opinião, mesmo quando o desligamos, e não tenho tido tempo para ver nada. Aliás, séries acho que não vi, devo ter visto a Homeland e esta série nova, A Espia, da RTP, que comecei a ver e não acabei. Sim, que estreou esta semana, precisamente. Que parece-me boa, mas não sei porque não consegui acabar. Ela começou só agora, esta semana, depois podes voltar a ver o episódio inédito, depois mais lá para a frente na RTP Play. Tem sido isso, basicamente, e tenho lido muitos jornais. Tenho lido muitos jornais internacionais, tenho lido muito o New York Times, que assinei, aliás, agora, porque achei que devia, e tenho lido muito o New York Times, tem feito uma cobertura muito séria e interessante do que se passa em Nova York, que é uma loucura, não é? Tenho lido a Atlantic também. Não sei se viste as imagens. Vi, nós demos essa notícia, foi dada por nós cá em Portugal primeiro, depois os outros órgãos seguiram-se, mas nós estávamos atentos de manhã e vimos isso. E tenho lido a Atlantic, a New Yorker, o El País também, com a desgraça que se passa em Espanha. Tenho lido muita coisa avulsa também. Tenho lido muitos artigos sobre a pandemia, artigos que aparecem em revistas que eu nunca tinha ouvido falar. A Wired também, tenho lido a Wired sobre isto. Muito tecnológica, sem dúvida. Tenho lido muita coisa de ciência, de história. Li aquele artigo do Hammer and the Dancer, que é sobre como é que se lida com uma pandemia destas, que é um artigo
se tornou viral e que estava no Medium, portanto outra coisa completamente diferente da imprensa tradicional. Tenho lido muita coisa sobre jornalismo também. Foram publicadas muitas coisas no New York Times, no Vanguardia, no El País, no Le Monde, na associação da qual nós fazemos parte, a ONIFRA tem feito muita coisa sobre isso. Tenho lido muita coisa sobre o problema da publicidade, porque é que não há publicidade e se vamos alguma vez recuperar. Mas é curioso que grande parte dos publicitários e basicamente os estudiosos da área, uma das coisas que dizem é que as marcas não podem desaparecer. Pois não. De um momento para o outro, não é? Ou seja, mas elas têm que perceber como comunicar, porque senão desaparecem do imaginário dos consumidores e os consumidores podem se sentir órfãos por terem deixado de contactar com essas marcas. Sim, é verdade. Não é? Ou seja, o não comunicar pode ser pior do que estar presente. É verdade. Aconteceu no mundo da publicidade uma coisa muito chata para os jornais, que foi as keywords. Muitas marcas internacionais recusaram-se a aparecer em artigos relacionados com o coronavírus e portanto fizeram essa blocagem nos keywords da Google Ads. Sim. Isso havia muitas pleas, muitas petições para que as marcas internacionais não fizessem isso, porque a maior parte dos artigos que as pessoas estão a ler é sobre coronavírus. Portanto, é coronavírus, claro. Não faz sentido nenhum. O que eu acho é que não estar... vai acontecer é que as marcas vão passar um tempo de incerteza em que vão retrair-se e vão começar a aparecer com novas coisas. Aliás, há muitas marcas que já estão a fazer coisas muito inteligentes até, ou seja, até usar a própria logomarca. Por exemplo, festivais de música para apoiar artistas, estão a pôr receitas na internet, mas lá está. Muita coisa dessa não passa pelos jornais. Eu acho que devia haver uma consciencialização das pessoas que estão à frente dessas marcas grandes e que fazem publicidade ainda, de que é muito importante regressar aos jornais e fazer anúncio disso, ou seja, fazer anúncio de que se está a apoiar uma imprensa livre e interessante. Aliás, até oferecer edições digitais, por exemplo. Por exemplo, tudo isso, nós estamos a trabalhar com isso, temos agora uma grande campanha na Global Media, no terreno, que é de marcas que queiram connosco apoiar a causa o Banco Alimentar, exatamente, a causa 19. Temos uma campanha sobre isso. Já estamos a trabalhar com outras marcas. A AbbVie esta semana aceitou estar connosco numa série de reportagens que nós estamos a fazer sobre os cérebros portugueses contra o vírus, os portugueses que estão a fazer investigação nesta área, e temos muitas coisas no mercado a decorrer, e as marcas, há um problema, o jornalismo também não está muito bem visto e vê-se as críticas no Twitter, vê-se muita crítica, vê-se muita... E é um bocadinho injusto nesta fase, sim, é um bocadinho injusto nesta fase. Os jornais e os jornalistas nesta fase tiveram muito bem, estiveram a fazer muito bem o seu trabalho, a desmontar notícias falsas, a desmontar sensacionalismos, estiveram mesmo muito bem, e portanto acho que é um pouco injusta essa crítica. Nós temos recebido, ainda ontem eu estive a trocar e-mails, que é uma coisa que faço pouco, mas ontem achei que devia, com um leitor que estava escandalizado porque nós estávamos a fechar, ou seja, a pôr por trás do paywall notícias relacionadas com o Covid. E eu perguntei-lhe o que era, e era uma entrevista que não tinha nada a ver com o Covid. E eu disse-lhe: acha que o trabalho que deu a fazer entre a entrevista é grátis? Então explique-me qual é a lógica de não pagar por este serviço. E ele não sabia. E qual foi a conclusão ele dessa não sabia. dessa Ele disse: o que eu ouvi dizer é que vocês tinham crescido mais do que nunca. Com 2 milhões de leitores acho que dá bem para pagar. Mas a verdade é que não dá. Porque como as publicidades... mas isso acho que é uma ingenuidade. É uma ingenuidade, mas sabes que uma das coisas que nós aprendemos, nós neste grupo que é da Table Stakes, neste grupo de jornais regionais europeus que se juntam todos para trabalhar com esta forma de trabalhar através das audiências, nós reunimos, e uma das coisas que toda a gente dizia era: nós temos que explicar aos leitores que não é assim, que os jornalistas não são privilegiados. Os jornalistas são pessoas que ganham pouco, os jornais são negócios ruinosos e não há maneira de pagar se não forem eles a pagar neste momento, porque os anunciantes foram-se todos embora e nós não temos mais nada. Mas as pessoas não percebem isso, e eu acho que elas têm alguma razão, e sei exatamente de onde é que isto vem.
Isto vem de anos e anos e anos de conluio com um certo poder, de conluio com a política, de só prestar atenção aos grandes em vez dos pequenos. E as pessoas sentem-se órfãs ou sentiram-se órfãs durante esse tempo todo, não é? A crise de há 10 anos colocou os jornalistas muito em causa. Quando se elogiava o Ricardo Salgado e a seguir ele é preso... Não estivemos suficientemente atentos. Exatamente. Ou não estivemos atentos ou não quisemos estar. Mas estamos a pagar por isso ainda. Sem dúvida. Catarina, chegamos a um momento em que está claro que neste cartaz da quarentena a grande sugestão que vai, além do Prince, como é óbvio, e da espia de que falavas, a grande sugestão é ler, ver, ouvir e comprar, pagar a boa informação. O que é que as pessoas podem contar no Diário de Notícias todos os dias e todas as semanas na edição em papel? Bem, vamos continuar a fazer o trabalho que temos feito. Estamos a ir, como diz a TSF, que é uma companheira nossa de missão e de empresa, estamos a ir ao fim da rua, estamos a tentar ir ao fim do mundo também contando o que se passa por lá, e podem contar com o costume, que é informação rigorosa, histórias que dizem respeito às pessoas e tentar perceber todas as dimensões deste problema, além de outra informação que não tem a ver com este problema. Nós estamos, por exemplo, a fazer todos os dias um roteiro cultural para pessoas que têm tempo para o seguir. A Maria João Caetano todos os dias ao meio-dia lança o roteiro cultural para o dia para fazer em casa. E temos também uma série de pré-publicações de livros que as pessoas podem ler no nosso site, grátis, que as editoras nos estão a fornecer. E temos uma série de sugestões de séries também e de filmes em casa, feitas pelos nossos críticos, pelo Rui Pedro Tendinha e pelo João Lopes, e que permitem que as pessoas olhem e vão ao nosso site para consultar essas informações. Também continuamos a fazer uma área muito especial de Lisboa, numa parceria que temos com a Universidade Nova de Lisboa, FCSH, em que temos os nossos jovens que estão a trabalhar connosco, começaram imediatamente antes disto tudo explodir e que continuam com uma atenção especial redobrada à cidade de Lisboa e àquilo que está a acontecer. Por exemplo, hoje, quem consultar o site verá, por exemplo, uma loja de revistas que continua a funcionar e que não vai deixar de funcionar e que continua a fornecer os seus clientes com o melhor jornalismo do mundo. Portanto, é uma boa sugestão, acho eu. E aqui fica bem sublinhada e bem reiterada, porque em boa verdade é esta a informação que nos ajuda a decidir em consciência e bem informados, e é esta informação que nos salva quando o contexto é aquele que estamos a viver, em boa verdade. Por isso, vamos também nós próprios contribuir para salvar o jornalismo e quem faz boa informação. É esse o grande objetivo e a grande mensagem que fica talvez deste cartaz da quarentena. Catarina, muito obrigado. Obrigado eu. Por teres vindo. Acho que foi uma conversa apaixonada à volta da informação que faz este mundo girar por estes dias. Ora, e assim fica este cartaz da quarentena por aqui. Por cá vamos continuar a sugerir filmes, séries, livros, músicas que nos afagam o coração, mas nunca deixem de fora a informação que faz a diferença na nossa vida. Já sabem, não saiam de casa, podem sempre alimentar a imaginação com este cartaz da quarentena. Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.